Irmãos, hoje é a última mensagem da série Pilares da Reforma Protestante. Como temos compartilhado com os irmãos a cada domingo, eu sempre repito porque é bom justificar para aqueles que nos visitam que estamos ministrando. Nós sempre na nossa igreja pregamos em série. Nós temos um tema e discorremos o tema por vários domingos. Essa série que encerra-se hoje é a série Os 5 Pilares da Reforma Protestante. A ocasião não poderia ser diferente, uma vez que no último dia 31 de outubro, nós completamos 499 anos da Reforma Protestante, deflagrada pelo monge Martinho Lutero, o monge agostiniano, no dia 31 de outubro de 1517. É uma data marcante para nós cristãos evangélicos de toda a parte do mundo. E ano após ano nós celebramos essa data. O ano que vem será uma data histórica. Celebraremos 500 anos. Uma vez que nós desfrutamos, dos efeitos da reforma, nós desfrutamos das verdades que foram defendidas e firmadas no movimento de reforma protestante. Verdades essas que nada mais, nada menos foi uma volta, um retorno à prática do cristianismo do primeiro século, do cristianismo puro e simples. E nós louvamos a Deus por Ele ter provocado todo esse avivamento lá no século XVI. O tema de hoje à noite será Soli Deo Gloria. A expressão latina traduzida por somente a Deus a glória, ou glória somente a Deus. E para justificar o tema, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Romanos, ou na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11, a partir do verso 33. Somente a Deus a glória. Romanos capítulo 11, verso 33. Se há alguém do seu lado sem a palavra de Deus, compartilhe com ele. Ou simplesmente acompanhe aqui em cima. Romanos capítulo 11, verso 33. Faremos a leitura até o verso 36. Ao término da leitura, iremos todos juntos ler apenas o 36. Diz assim a palavra de Deus: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos todos, o verso 36, vamos lá? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Permaneça com o texto aberto e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nós glorificamos o teu nome. Nessa noite tão abençoada, nessa noite tão, ó Deus, especial. Noite em que a tua igreja se reúne para adorar o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Obrigado, Deus, pela oportunidade, pelo privilégio de ouvirmos a tua palavra, de sermos alcançados pelo teu evangelho. Ó Deus, fala de maneira profunda aos nossos corações, audível, que possamos, mediante o aprendizado de tua palavra, mediante a compreensão correta das sagradas escrituras, ó Deus, termos as nossas vidas transformadas. Que venhamos sair do centro e o Senhor venha ocupar o lugar devido em nossa vida, em nossa igreja, em nossa existência. Que nessa noite possamos honrar o Senhor, ofertando a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ó Deus, que o Teu Espírito possa iluminar as nossas mentes, aquecer os nossos corações, e que Cristo venha a ser glorificado. Em nome do Senhor. Amém e amém.
Amados irmãos, um dos graves problemas da igreja medieval girava justamente em torno da glória. Compreendia-se que a igreja era o próprio reino de Deus. A venda das indulgências prometia o céu que apenas Cristo poderia conceder. E além disso, havia um poder humano que era ovacionado pelos súditos com autoridade máxima sobre a igreja de Cristo. Tudo isso era, irmãos, a declaração exata de que a igreja da época proclamava a sua própria glória em detrimento à glória de Cristo, em detrimento à glória de Deus. A igreja do século XVI, com todo o seu poderio, com toda a sua opulência, proclamava, declarava a sua própria glória e não reconhecia a supremacia da glória de Deus. As tradições da igreja valiam mais do que a autoridade bíblica. Havia a venda das indulgências, havia a venda de apetrechos religiosos que atribuía-lhes poderes mágicos de abençoar. Fazendo assim, irmãos, acreditava-se que a igreja abençoava mais do que o próprio Deus. A Bíblia não chegava nas mãos dos homens. Ninguém podia ler a Bíblia na sua própria língua, na sua língua materna, na sua língua vernacular. A igreja dominava tudo e todos. Dominava a maneira das pessoas pensar, o que elas deveriam fazer, agir. Dominava a economia da época. As propriedades, tudo estava sobre o domínio e o controle da igreja. Desta forma, a igreja fazia famoso o seu próprio nome e esquecia que deveria proclamar a glória de Deus. A soberania de Deus, o domínio de Deus sobre todas as coisas, e é justamente, irmãos, esse Deus que é digno de glória, esse Deus que é digno de todo poder, autoridade, reverência e obediência absoluta que os reformadores pregaram. O movimento de reforma protestante chama a atenção da igreja para uma necessidade urgente. A necessidade era a Deus toda a glória. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É Ele quem dá a salvação a quem quer, como quer e quando quiser. Bem, o tempo passou e nós, cristãos do século XXI, continuamos ainda com o intenso desejo de fazer nosso nome conhecido como se fôssemos habitantes de Babel e não do reino de Cristo. Você lembra do capítulo 11 do Gênesis? A intenção do coração dos homens era construir uma torre onde toda a humanidade iria habitar a fim de fazer famoso o seu próprio nome. Nós somos tendenciosos a isso. A proclamar o que de fato não tem poder, o que de fato não tem honra e glória. A compartilhar com as outras pessoas o que é pouco ou menos importante, esquecendo que é a glória de Deus que devemos exaltar. Queremos, portanto, irmãos, proclamar a nossa glória e não a de Deus revelada em Cristo. O Evangelho de João, no capítulo 1, verso 14, tem um texto, na minha opinião, um dos mais brilhantes, um dos que me chama mais atenção nas Escrituras. Não fazendo uma escala de valor de texto A, B ou C, afinal de contas, toda a palavra de Deus é inspirada por Ele. Mas o capítulo 1, verso 14, me chama muita atenção. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nessa noite, irmãos, nós somos convocados a perceber, a observar a glória de Deus revelada em seu Filho Jesus Cristo. Glorificamos, em alguns momentos, a quem não merece ser,
E às vezes, irmãos, nós queremos glorificar a pessoa certa da maneira errada ou pelas razões erradas. E aqui surge uma primeira pergunta. A pergunta é diretamente para você, é diretamente para mim, é para nós. A quem você concede glória e por quais razões? A quem nós concedemos glória e quais as razões disso? Interessante. Se essa pergunta fosse direcionada ao apóstolo Paulo, ele responderia: é claro que glorifico apenas a Deus. Essa seria, irmãos, a resposta imediata, sem hesitar, do apóstolo Paulo. Mas por quais razão, Paulo? Por quais razões você glorifica somente a Deus? E Paulo diria: dou glória a Ele por sua sabedoria e conhecimento revelado no plano da salvação, tanto de judeus quanto de gentios em Cristo Jesus. Em outras palavras, o apóstolo Paulo glorifica a Deus pelo plano da salvação, que revela o conhecimento de Deus, que revela a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, que revela um ser inescrutável. Um Deus que só temos conhecimento dele porque ele se permitiu conhecer. Um Deus que conhecemos apenas aquilo que Ele quis que soubéssemos acerca dele. Afinal de contas, Deus ele é distinto da sua criação, ao passo que Ele se permite ser conhecido por sua criação. E quando Ele permite que o conheçamos, Ele quer também que o glorifiquemos. O Deus que elaborou o plano mais perfeito que a humanidade já viu. Um Deus que planejou, que projetou um plano de salvação para pecadores, que outrora estava condenado ao lago de fogo e inferno sem alternativa, mas Deus em Cristo planejou um plano inquestionavelmente perfeito. É por isso que Deus, irmãos, Ele é, em alguma medida, incompreensível. Ele é inescrutável. Ninguém pode sondar a mente de Deus. Ninguém pode saber tudo acerca de Deus, a não ser tudo aquilo que Ele quis que soubéssemos acerca dEle. Por isso que Paulo o adora. É por isso que Paulo o glorifica. Amados irmãos, é exatamente isso que tomamos conhecimento nessa noite, é exatamente essa atitude do apóstolo Paulo. Paulo oferece um hino de louvor a Deus por seu plano de salvação. Certamente se eu e você, se nós elaborássemos um plano para a salvação de pecadores, ele daria errado. Porque nenhum pecador consegue elaborar um plano tão perfeito, milimetricamente calculado, um plano que de fato traria redenção para pecadores, porque pecador não tem condições de resolver problema de pecador. Mas o plano da salvação, elaborado pelo próprio Deus desde a eternidade, foi perfeito, cumpriu-se e continua a cumprir-se. Mas é importante, irmãos, como sempre, entender o texto dentro do seu contexto. Por 11 capítulos, Paulo apresentou um amplo relato do Evangelho. Paulo vem discorrendo desde o capítulo 1 acerca do Evangelho de Deus, acerca do Evangelho de Cristo. Paulo demonstrou a maneira como Deus justificou pecadores. Por isso que argumentamos em domingos passados acerca da justificação pela fé, ou ato de Deus declarar justo o pecador diante dele. Paulo também argumentou como nós nos unimos a Cristo em sua morte e ressurreição. Paulo também falou como a vida cristã se vive debaixo não da lei, mas no Espírito. Paulo também falou como Deus inseriu tanto os judeus quanto os gentios no seu plano de salvação.
Necessariamente, nos capítulos de 9 a 11, Paulo trata dessa realidade da salvação de Israel, mas também da misericórdia de Deus exercida sobre os gentios. E daí, irmãos, quando Paulo termina todo esse argumento, ele para praticamente quase que ofegante e escreve um hino de adoração e ações de graças a Deus. Aquilo que os estudiosos chamam de doxologia ou momento de adoração. Aí ele exclama: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Na segunda estrofe, ele faz 3 perguntas retóricas que subentende-se uma resposta negativa. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Resposta: ninguém. Ou quem foi o seu conselheiro? Resposta: ninguém. A terceira pergunta: ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Ninguém. Deus, ele é absolutamente absoluto, para ser redundante. E daí ele conclui o verso 36, com o fim da sua doxologia ou da sua adoração, dizendo: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Nessa noite, irmãos, nós somos convocados por Paulo, pelo apóstolo Paulo, a exaltar a riqueza, a sabedoria e o conhecimento de Deus. Que Deus é profundo em todas as coisas, nós já sabemos. Mas qual o significado das palavras do apóstolo Paulo? E como essa riqueza, sabedoria e conhecimento nos foi revelado? Não podemos perder de vista o contexto. Paulo está, irmãos, glorificando a Deus por sua misericórdia revelada no plano da salvação através de Cristo. E essa salvação, irmãos, ela veio tanto para judeus quanto para gentios. É por isso que o texto do Apocalipse diz que naquele grande dia haverá pessoa de todas as línguas, de todas as raças e de todas as nações prostradas diante do Cordeiro. A salvação não é para uma etnia, a salvação não é para um povo exclusivo. A salvação dada por Deus em Cristo não foi apenas para um grupo espiritualmente separado por Deus, não. A salvação foi para todos os povos ou pessoas de todos os povos. É para todo aquele que crê e se arrepende. Amados irmãos, Paulo, quando exalta a riqueza, a sabedoria e o conhecimento de Deus, ele está nada mais, nada menos que exaltando a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso fica claro no uso que Paulo faz desses termos em seus escritos. E eu queria que você acompanhasse com atenção. Observe, Romanos capítulo 2, verso 4. Romanos capítulo 2, verso 4. Paulo escreve sobre as riquezas de sua, ou seja, de Deus, de sua bondade, tolerância e paciência. Mas ainda no livro de Romanos, observe o capítulo 9, verso 23. Paulo fala, irmãos, das riquezas de sua glória em vasos de misericórdia. E tanto um texto quanto o outro, o contexto é salvação. Agora avance um pouco mais à frente e abra sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 3, verso 8. Efésios capítulo 3, verso 8. Paulo diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo.
De maneira que quando Paulo está dando glória a Deus por sua riqueza, essa riqueza, irmãos, é dada por Deus, revelada em Cristo. É o evangelho da graça, é a salvação concedida apenas por Deus e por mais ninguém. Amada igreja, Cristo e não os méritos humanos é a base da riqueza da salvação. Os nossos méritos, a nossa riqueza é insuficiente para resolver o nosso problema diante de Deus, de maneira que a riqueza e os méritos de Cristo revelados na cruz do Calvário é quem resolve o nosso problema diante de Deus. Nós fomos salvos através da riqueza de Cristo. Não riqueza material, não riqueza humana, mas a riqueza da salvação, a graça, a misericórdia, o poder. Em outras palavras, a riqueza divina da salvação é derramada sobre pecadores por meio da graça de Deus, segundo a riqueza de Cristo. Em seguida, temos a sabedoria de Deus revelada também em Cristo. Essa sabedoria, irmãos, foi revelada na cruz, embora para os homens parecesse loucura. É justamente isso que o apóstolo Paulo vai dizer, quando escreve a sua carta aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 1, verso 18, Paulo diz: certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Você já imaginou uma pessoa sendo salva através da morte de outra? A cruz, irmãos, era a morte mais escandalosa que havia naqueles dias. Quem morria na cruz era um malfeitor. Quem morria na cruz era considerado maldito, de maneira que as pessoas olhavam para a cruz, aqueles que não criam e achavam aquilo loucura. Mas, irmãos, é através da sabedoria de Deus, considerada loucura pelos homens, que nós fomos salvos. A cruz não revela loucura. A cruz revela sabedoria. E se a sabedoria de Deus, irmãos, é loucura para os homens, podemos afirmar, portanto, que nós fomos salvos pela insanidade. Se, nesse sentido, os homens consideram Deus insano, essa insanidade nos alcançou. Deus, na cruz, revela sabedoria. Sabe por que sabedoria? Porque era Deus quem sabia a única forma de salvar o pecador, de justificá-lo, de trazê-lo para perto de si. O homem não tinha condições de resolver os seus próprios problemas. Certamente, se fosse dado ao homem, repito, o direito, a capacidade de resolver o problema do pecado, ele correria para qualquer um outro lado, menos em direção a Deus. Mas o problema do pecado, que nos separa de Deus, que traz angústia na alma, o sentimento de vazio, a morte existencial, a morte trazida pelo pecado, irmãos, é resolvida pela sabedoria de Deus. É por isso que João diz que o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Na cruz de Cristo há sabedoria, e aqueles que se aproximam da cruz de Cristo devem glorificar a sabedoria de Deus nela revelada. Paulo, irmãos, deixa claro que a cruz de Cristo revela toda essa insondável e rica sabedoria de Deus. E se foi Deus quem resolveu salvar o homem assim, através da morte de seu filho, quem somos nós, irmãos, para questionar os seus métodos? Se Deus quis salvar o homem através da cruz de Cristo, quem somos nós para questionar os seus métodos? Deus não quis salvar o homem
através dos méritos humanos. Deus não quis salvar o homem a partir da bondade intrínseca ao coração do homem, até porque Deus sabe que o homem não tem bondade no coração. Deus não quis salvar o homem através de um processo de evolução espiritual adquirida por meio da meditação transcendental. Deus não quis. Deus não quis salvar o homem através de uma sequência de reencarnações. Deus não quis. Deus quis salvar o homem e salvou, revelando a sua sabedoria na cruz do Calvário. Paulo, portanto, prossegue fazendo algumas perguntas retóricas, que subtende-se uma resposta negativa. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Amados irmãos, Deus é sábio na execução dos seus planos. Deus é sábio quando salva o pecador por meio de Jesus, seu Filho. Deus foi sábio quando escolheu Jacó e aborreceu Esaú. Ele foi sábio em sua decisão. O fato de Deus escolher uns e outros não, aponta justamente para a sua infinita sabedoria, o seu poder de decisão, de escolha, porque Deus é livre em sua sabedoria. Deus nunca se equivoca, Deus nunca erra, Deus nunca tem dúvidas. E agora, uma vez que Deus é livre, ninguém tem o direito de questionar a sua liberdade. Ninguém tem direito, irmãos, de questionar a sabedoria e as decisões divinas. Se Ele é sábio e nós cremos que os seus juízos são retos, que os seus caminhos são inescrutáveis, insondáveis, quem somos nós para questionar a Deus? Houve um homem que tentou fazer algumas perguntas a Deus. E talvez ele tivesse de fato razões de fazer perguntas a Deus. E não é errado fazermos perguntas a Deus. Não é errado, no momento de dor, de sofrimento, levar a Deus os nossos questionamentos. Jó sofreu por demais. Perdeu tudo que tinha. Seus bens, perdeu também a família, perdeu seus filhos, restando-lhe apenas uma mulher que no momento do sofrimento, da angústia, disse: olha Jó, abandona o teu Deus e morre. João Calvino diz que restou-lhe apenas um instrumento de Satanás para lhe fazer blasfemar contra Deus. Mas apesar do sofrimento e de muitos questionamentos, ele suporta abnegadamente e no final ele faz alguns questionamentos a Deus. E quando Deus resolve falar com Jó, Deus pergunta a Jó: onde estava você quando eu criei o universo? Jó deu o silêncio por resposta. Porque o pequeno não pode questionar o grande. O falho, pecador, não tem a capacidade de questionar o perfeito, o santo, o que domina sobre todas as coisas, aquele que é reto em seus caminhos. Deus, irmãos, nunca faz nada que questione a sua própria vontade, que constranja os seus próprios mandamentos. E quem somos nós para questionar a Deus? Será que houve um dia na nossa vida que emprestamos alguma coisa a Deus para fazê-lo devedor? É interessante porque eu percebo que na relação que alguns cristãos têm com Deus, é como se Deus tivesse a obrigação de dar, de fazer, porque Ele deu. Não é assim. Deus não tem nenhuma obrigação. Quando nós dizemos que Deus age, irmãos, com fidelidade a si mesmo. O comprometimento de Deus é com a sua própria palavra.
O comprometimento de Deus é com a sua própria lei, com os seus próprios estatutos e mandamentos. Deus se compromete consigo mesmo, e por Deus se comprometer consigo mesmo, Ele nos abençoa. Quando Ele diz que estaria presente todos os dias na vida da igreja, não é porque merecemos, é porque Ele se comprometeu com Ele mesmo. Deus penhora o seu nome diante dEle mesmo. Quando você faz uma promessa, você sempre promete em nome de alguém ou de alguma coisa, não é verdade? Você lembra quantas vezes você comprometeu a vida da sua mãe quando você era criança? Quando você disse assim: eu juro pela minha mãe mortinha. Quantas vezes não fizemos isso? A pergunta é: por que nós comprometemos a vida da nossa mãe? Comprometemos a vida da nossa mãe em algo que prometemos fazer inevitavelmente, porque consideramos ela superior a nós, não é verdade? É algo de valor, eu prometo por ela. Agora, quando se refere a Deus, por quem Deus juraria se não há ninguém maior do que Ele? Logo, Ele se compromete consigo mesmo. Porque Deus, irmãos, nunca olha para cima, porque todos estão debaixo dele. É por essas verdades que o apóstolo Paulo, irmão, chega no verso 36 e diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. É por tudo isso que Paulo está glorificando a Deus. E é por tudo isso, irmãos, que nós tentamos até encontrar palavras para descrever, mas nos falta vocabulário, que temos que glorificar. É porque todas as coisas são de Deus, vieram por meio de Deus e vão para Deus, que a glória pertence a Ele. Todas as coisas são de Deus, vieram por intermédio de Deus e vão para Deus. É por isso que nós glorificamos a Ele. O meu filho Cainã, me parece que, apesar da tenra idade, ele tem revelado dotes para o comércio. Ele é um bom negociante. De vez em quando ele abre a sua gaveta de brinquedos, seleciona aqueles que ele não brinca mais e diz: painho, eu vou levar para vender aos irmãos da igreja. E ele tem um poder de convencimento fantástico. Ele conseguiu vender uma caixinha de joia quebrada a Vicente por alguns reais. Ele vendeu o seu ursinho, que deveria, quando ligar, dar uma gargalhada, mas não dá mais, a Thales, por R$2. Me parece que ele é um bom negociante. E daí, hoje, antes de virmos para o culto, nós fomos contar quanto ele arrecadou com o seu empreendimento. Ele é um jovem empreendedor. E daí ele havia arrecadado quase R$5. Eu disse: tudo bem. 50 centavos é o dízimo e você escolhe ainda quanto vai dar de oferta. Mas ele ainda não tem noção de valor. Para ele, se ele tiver uma cédula de R$2 e for dar 2 moedinhas de 10 centavos, as 2 valem mais porque é 2 e o papel é só 1. E daí eu tentei explicar para ele o princípio da contribuição, da generosidade. Ele disse: painho, por que é que eu tenho que dar? Eu disse: o princípio é simples, Cainã, porque todas as coisas são de Deus, vieram por intermédio de Deus e vão voltar para Deus, porque a Ele tudo pertence. Tudo é dele, porque veio dele, por meio dele, e é por isso que nós glorificamos a Ele. Um outro detalhe, para aqui concluirmos. Se a salvação vem de Deus, nos orgulharmos de alguma coisa é uma ofensa a Deus.
Na realidade, irmãos, uma vez que a salvação é coisa de Deus, veio por intermédio de Deus em Cristo Jesus e retorna para Deus, a salvação no modelo de Deus é o antídoto para o orgulho e a arrogância dos nossos corações. Quando nós olhamos para a sabedoria de Deus revelada na cruz de Cristo, a cruz está dizendo: você não podia fazer isso por você mesmo. Orgulhar-se diante de Deus é insanidade. Achar que é alguma coisa diante de Deus e que tem algum mérito e que Deus tem a obrigação de fazer é loucura. E daí, irmãos, a cruz de Cristo, a salvação que vem de Deus, é o antídoto, o remédio para que o nosso coração venha a ser curado da arrogância, da prepotência, do orgulho, da altivez espiritual, do mau hábito que temos de achar que somos melhores do que o outro por alguma razão que nem sempre é legítima ou nunca é legítima. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, entendemos que todos os pecadores, inclusive eu, foi salvo pelos méritos de Cristo, pela graça, justificados pela fé. Aí, meu irmão, Deus remove o orgulho e ministra a humildade de sabermos que nada somos. Por fim, em suas palavras, o apóstolo Paulo deixa claro que não podemos desassociar teologia de doxologia, ou seja, conhecimento de Deus e culto e adoração. Nós não podemos, irmãos, desassociar a nossa compreensão, conhecimento de Deus, o estudo da teologia, da adoração, da doxologia. Não podemos adorar com sinceridade a quem não conhecemos. Você se diz um adorador. Você se diz um adorador. A pergunta é o quanto você conhece de quem você adora. A teologia, o estudo de Deus, é extremamente necessário para que eu saiba quem adorar e como adorar. Porque ninguém adora quem não conhece. É justamente o conhecimento de Deus que arrebata a minha alma, que toma o meu fôlego, a fim de me conduzir uma vida de adoração. Ao passo que se eu conheço a Deus por meio do estudo aprofundado e não adoro, eu entro em um outro problema, da sequidão espiritual, da letra morta, do academicismo. As duas coisas devem estar, ligadas. Se você ler o capítulo 9, 10 e 11 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele apresenta ali, irmãos, uma teologia tão profunda que divide opiniões entre os estudiosos. Mas Paulo termina adorando. Paulo termina entoando uma canção, um hino de louvor a Deus, porque dele e por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Sabe por que não adoramos como devemos? Porque não conhecemos a quem devemos conhecer. Mas, irmãos, se aprendemos acerca de Deus, nós adoramos o Deus que conhecemos. E aí no final, concluiremos assim como o apóstolo Paulo: a ele, pois, a glória eternamente. Amém e amém.